Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vinho Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje eu quero fazer uma análise, bater um papo com vocês sobre a Camil. Eu não quero me estender muito nesse começo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser longo, tá? Então eu só peço para você, né, eu já me apresentei, eu peço para você, se você chegou aqui agora e ainda não se inscreveu, por favor se inscreva aqui no canal. Eu sou Rodrigo Colombo, tenho 11 anos de experiência em mercado de renda variável, em ações, em fundos imobiliários, e eu criei esse canal para a gente crescer junto. Então use os comentários aí para fazer as suas perguntas, para fazer as suas colocações, as suas contribuições para o vídeo. Deixa o like se possível agora, se não deixa no final se você gostar, e se inscreva aí, por favor. O que eu tenho para avisar vocês é o seguinte: esses vídeos de análise, né, eles geralmente estão sendo um pouco mais longos, né, 20, 30 minutos. Por quê? Porque eu falo tudo da apresentação institucional e algumas pessoas têm até falado: pô, Rodrigo, poderia falar dos números também. Então, nesse vídeo da Camil especialmente, eu vou começar a falar dos números também, né? Então, vou bater um papo sobre número, endividamento, crescimento de receita, lucro, para finalizar, né, o que falta de uma apresentação como essa que a gente pega deles aqui. Alguns relatórios têm, outros não. O da Camil é muito completo. Os que não tiver, eu vou pegar nos sites aí terceiros para falar um pouquinho sobre os números. O que eu quero avisar vocês, quando aqui no YouTube, só um hands up aí, né? Aqui no YouTube, aqui embaixo, se você clicar na engrenagenzinha e for ali velocidade do vídeo, você consegue colocar o vídeo em velocidade 1.5, 1.75. E aí você consegue me entender de boa e você vai adiantar esse vídeo. Você vai colocar ele rodar numa velocidade de 1.5 maior, né? 1.5 vezes maior do que a normal. E aí você vai conseguir reduzir um pouco o tempo que você vai levar para assistir esse vídeo. Eu aconselho realmente você assistir o vídeo todo. Esses vídeos de análise eu tenho feito completos e você sai daqui tendo potencial ou não de dizer se quer ou não investir nessa empresa, beleza? Então nós vamos falar um pouquinho da Camil. A gente tem aqui no primeiro momento isenção de responsabilidade, bem normal o índice, né? E aqui na primeira sessão a gente vai falar sobre a visão geral da Camil Alimentos, sobre o que ela faz, de onde que vem o dinheiro, é parte importantíssima de uma análise, ok? Essa primeira página aqui fala um pouco do relance, né? Um pouco do geral. Só nessa página aqui a gente já consegue ver muita coisa do que a Camil faz. Fundada em 1963, a Camil é uma das maiores companhias de alimento da América Latina, um portfólio diversificado e diversas marcas em posição de liderança. Você já vai conhecer se você nunca estudou. Os destaques, né? Ela tem posição de liderança em todos os mercados operados com marcas fortes e reconhecidas. Por exemplo, é a primeira posição em processador e distribuidor de arroz, né, no Brasil, com a marca Camil. Primeiro processador e distribuidor de arroz no Uruguai, com a marca Saman. Processador e distribuidor no Chile, com a marca Tucapel. Processador e distribuidor de arroz no Peru, com a marca Costenho. Primeiro processador e distribuidor de açúcar no Brasil, com a marca União. Segundo lugar no mercado de sardinha e atum no Brasil, com as marcas Coqueiro e Pescador. Essas aqui são as principais marcas que você deve conhecer, pelo menos alguma você conhece. Aqui no sul, onde eu moro, a gente conhece muito a Coqueiro e a União, né? A Camil, eu pelo menos aqui em Criciúma não vejo muito, e essas outras são internacionais, né? Mas tem várias outras marcas que a gente acaba conhecendo. Elas têm, a Camil, né, tem uma força de venda muito grande, alcança mais de 20 mil pontos de vendas diretos da Camil e 235 mil pontos indiretos pelo Brasil. Nós vamos falar onde, quem vende, quem são os maiores, né? E ela exporta aí para mais de 60 países, ok? Aqui mostra um pouco da estrutura acionária, sendo 62% da Camil Investimentos, 5,1% de administração e partes relacionadas, free float de 32%, aproximadamente 30% das ações são livres para o mercado, o que é um bom número para uma empresa que só tem a N, né? Então a gente vê que a estrutura acionária da Camil se importa com o pequeno investidor. Plataforma de processamento e distribuição, 23 unidades de processamento e 16 centros de distribuição distribuídos pela América Latina, com operações em 4 países e múltiplas categorias, né? Então aqui mostra centro de distribuição, processamento de peixe, processamento de açúcar, mostra em cada partezinha do mapa, né? Aqui estão as unidades, se você quiser pausar o vídeo para ver onde tem cada uma delas. Um pouco das receitas financeiras, mas nós vamos falar um pouquinho depois, então eu nem vou entrar agora aqui, porque eu quero fazer um pouco mais profunda aí a parte de financeiro, beleza? Aqui mostra um pouco da linha do tempo. A empresa, né, foi fundada lá em Itaqui, no Rio Grande do Sul, 1963, foi avançando aí. Aqui a partir de 2001 ela começou a fazer basicamente aquisições, né? Ela começou a fazer essas compra das marcas,
o que fez ela ser o que ela é hoje. Ela começou a aquisição da Saman, a aquisição da planta de Camaquã e foi aí avançando até que comprou a aquisição da Tucapel no Chile em 2009. E aí de 2010 a 2020, praticamente os últimos 10 anos, ela comprou basicamente todas as marcas conhecidas, né? Costenho, Pescador, Coqueiro, União, Da Barra, Carreteiro, La Loma, aquisição da Paisana, aquisição da SLC Alimentos, que era um braço da SLC Agrícola, que é uma empresa que nós já falamos aqui, que nós vamos falar no canal, ou talvez quando você tiver assistido esse vídeo nós já falamos sobre ela também, que é a SLC. Aqui tá na bolsa também a parte agrícola, essa aqui era o braço alimentício, até que fez a aquisição da Pet Food no Chile, né? A última aquisição em 2020. Então a gente vê que ela tá focada nas compras, ela tá avançando, comprando marcas menores e englobando e colocando tudo dentro de um portfólio, né? Visão geral das divisões de negócios, né? Posições de liderança em 4 países da América Latina, operando em mercados com marcas fortes e reconhecidas. As marcas principais, né? Na linha de grãos tem a Camil e Namorado, Namorado muito conhecido aqui no Sul também. Açúcar, União, muito conhecida aqui no Brasil inteiro, e a da Barra também. Peixe, Coqueiro e Pescador, né? A gente consegue ver essas duas. Depois Uruguai, Chile e Peru tem outras marcas menos conhecidas para nós. Participação de mercado, arroz é a primeira em participação, com 9% do mercado. Feijão é a segunda, com 8% do mercado. Açúcar é a primeira disparada, 36% do mercado é Camil. Sardinha e atum são respectivamente a segunda, né, colocação, com 39% e 24%. Depois, todas as 3 linhas, internacionalmente, ela é primeira em todos os mercados internacionais. Top of Mind, né, aí aqui mostra quem são as top, né, a top marca da linha. Então a Camil é a top dos grãos, a União é a top do açúcar, Coqueiro é a top de peixe, né? E aí aqui mostra a Tucapel é a top no Chile e a Costenha é a top no Peru. Aqui fala um pouco de números, depois eu vou ir um pouco para os números. Abertura de volume e receita líquida. Então a gente consegue ver que grande parte do volume vem de arroz e açúcar, das vendas dela, né? E a receita líquida de arroz e açúcar também, grande parte. Nós vamos entrar um pouquinho mais nisso aí, tá? Portfólio de produtos, aqui mostra alguns produtos, talvez com certeza algum desses aqui você conhece, né? A gente falou aqui Camil, é uma das mais fortes. Namorado tem muito aqui na minha região, conheço bastante esses arroz. Internacional a gente provavelmente não conhece, marca União de Açúcar, mais forte no país. A da Barra aqui, que engloba da Barra, do Sula e Neve, aqui no Sul. Essas duas são muito vendidas, a da Barra não é muito vendida. E pescados aqui com coqueiro, né, com enlatados, e pescador aqui com atum, sardinha, tudo mais, né? Então esse aqui são um portfólio de produto da Camil. A gente consegue ver aí uma gama bem grande de negócios rolando, né? Isso aqui é importante, tá? A Camil, ela não está envolvida em nenhuma etapa de processo produtivo, tá? Então ela não faz agricultura de nenhum dos produtos, né? Ela não pesca, ela não planta, ela não faz nada. Então, às vezes as pessoas falam, pô, Rodrigo, fala do setor agro aí, fala da Camil. Eu não reconheço a Camil como setor agro porque ela não está diretamente ligada ao setor agro, né? A fazer a agricultura do negócio, né? Ela parte da originação. Então ela pega o produto de alguém e aí ela faz processamento, empacotamento, distribuição e o marketing, né? No caso do açúcar com União, por exemplo, ela faz só empacotamento, ela não faz nem processamento nem originação. Ela faz empacotamento, distribui e marketing, tá? Então ela faz aí, ela não pega, ela não está diretamente ligada ao processo produtivo do negócio, agricultura, tá? Então ela faz basicamente da originação em diante até a venda do negócio. Ela já pega o negócio pronto, né? Já pega o negócio plantado e colhido. Depois a gente vem aqui para a tese de investimentos deles, aonde mostra o que eu falei, né? Primeiro ponto, eles têm uma ampla rede de distribuição, nós vamos falar em breve sobre isso. Posições de liderança e brand awareness, né? Então eles compram aí as marcas, fazem o tratamento das marcas, reconhecimento de marcas icônicas e prêmios de preço. Então eles conseguem levar a marca até um certo ponto que eles conseguem cobrar mais por isso e naturalmente ganham mais, né? Modelo de negócio sólido com margem estável, aquisição e oportunidade de crescimento, então focado em aquisições de marcas menores, de empresas menores, liderança sólida e padrões ESG. Ó, aqui fala um pouco da ampla rede de distribuição. A Camil, ela tem um ponto muito forte
baseado no que eu vejo também da Ambev, por exemplo, né? Pontos de venda. Ela tem uma rede de distribuição de mais de 400 mil pontos de venda, favorecendo a expansão dos negócios. Então pensa, qualquer produto que a Camil compra, qualquer marca que a Camil compra, ela tem comprador para colocar os produtos. Ela tem distribuição para o seu produto. Então se ela compra uma marca lá, por exemplo, a União, que ela comprou, mesmo que não era nada naquele período, ela consegue criar uma marca, um produto, começar a jogar propaganda nos lugares que ela quer e distribuir isso aí, né? Aqui a gente tem a porcentagem das vendas, né? No ano de 2018, 2019, por ali, 33% das vendas veio de varejistas, 26% veio de atacado, 7% veio de distribuidor, né? Então a gente consegue ver, olha os varejistas que vendem os produtos Camil. Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, Dia, Bom Preço, né? Só os maiores do país. Os atacadistas, Açaí, Macro, Sam's Club e Atacadão, também só os maiores do país. Então ela trabalha com uma força de venda muito grande. Isso é extremamente importante para o tipo de mercado que ela faz, para o tipo de negócio que ela faz, né? Ela dá um foco muito grande nas marcas, ela tenta cria marcas, ela tem marcas além, né, simplesmente das top of mind. Então, por exemplo, ela tem aqui o Açúcar União, mas ela não tem só União, ela cria outras, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ela cria outras que são de preenchimento. Então, se a pessoa não for comprar aquele que é mais caro e vai querer o mais barato, ela também vai ter. Então, ela acaba vendendo por todos os lados, né? Aqui fala marcas icônicas, reconhecimento das marcas. Então, mostra a Camil, a União, a Coqueiro, né? E a posição de liderança em todos os setores. Por exemplo, no Brasil, arroz, ela é a primeira colocada com 9% do mercado. Brasil, feijão, a segunda com 8%. Brasil, açúcar refinado é a primeira com açúcar União, olha a diferença, né, para o segundo concorrente. Sardinha no Brasil é a segunda com 39%. Atum no Brasil é a segunda também, perdendo para o primeiro concorrente de lavada. No Uruguai, no Peru e no Chile, ela é de lavada aí a primeira colocada. Então ela faz um reconhecimento forte da marca, cria uma marca forte para que as pessoas estejam ligadas ao produto e comprem por conhecer a qualidade de onde vem, né? E aqui mostra isso que eu estou falando, reconhecimento de marcas e prêmio de preço. De commodity a marca. Eu tenho empresa de marketing de internet, a gente sabe muito disso. Cria um negócio que não é nada e coloca uma marca, né? Por exemplo, Apple. Quando você compra o celular da Apple, você não compra porque o celular tem uma baita máquina. Mesmo que seja um celular bom, ele não tem uma melhor máquina que um Samsung de última linha, por exemplo. Só que o sistema dele faz ele ser o melhor celular e, obviamente, a maçãzinha comida atrás é mais de 60% do valor do produto. Então eles criam um produto, colocam uma marca que as pessoas têm que comprar aquilo ali simplesmente porque é da marca X, pela qualidade, pela forma que é feito, e eles criam isso fazendo com que eles possam cobrar mais. Só da marca União aqui para vocês verem, 150 mil pontos de venda atendendo boa parte da população brasileira, absoluta liderança com 80% de top of mind, né, 83% juntando as outras marcas, prêmio de preço, né? Aquilo que eu falei, marca de açúcar, preços mais altos comparado aos concorrentes. Então, o Açúcar União cobra 15% a mais que o principal competidor, mas mesmo assim tem mais do dobro do market share, né? Da quantidade de mercado, mesmo cobrando 15% a mais. A estratégia do arroz, replicando o modelo de açúcar da mesma forma, também já estão conseguindo aumentar o preço do arroz, ganhar mais, né? 15% que as 5% que as outras marcas, exatamente porque é Camil, porque tem a marca e tem o selo Camil de qualidade, né? Aqui foi o que eu falei, ampla linha de preços, tá? Isso aqui é importante. Produtos ofertados sob medida para diversos segmentos de consumidores alvo no Brasil. Então aqui é importante porque eles têm produtos premium, tem produtos upper mainstream, né, que é acima do médio, produto médio e o produto mais baixo, né, de linha um pouco mais baixa. Então, produtos mais baratos, produtos medianos, um pouco acima do mediano e o produto top de linha. E eles atendem isso, eles conseguem oferecer para todas as classes, para todo tipo de segmento de consumidor, eles conseguem oferecer um produto. E uma das coisas que a Camil faz é isso aqui, né, eles mesmos vão lá, entregam e criam, né, uma dinâmica no estabelecimento. Aqui você pode ver todo um stand da Camil, com vários produtos da Camil. Isso deixa muito forte a marca Camil, né? E as pessoas sabem que é da Camil e acabam comprando por ser da marca, é o que a gente tem falado. Isso é se preocupar com seus produtos. Aqui eles trazem um pouquinho do negócio em números, né? Margens, crescimento, receita, a gente consegue ver aqui.
A receita líquida da Camil, né? Desde que a empresa mudou, desde que a empresa cresceu, né? A gente teve uma crise em 2015, 2016, que o PIB caiu, a empresa caiu também, veio tendo problemas. Desde então, né, ela se ajeitou, se estruturou, mudou toda a sua estratégia, né? Essa estratégia agora não é uma estratégia nova, não é uma estratégia antiga, é uma estratégia que foi refeita. A receita líquida pelo segmento, né, a receita líquida da Camil vem crescendo a um CAGR, né, de 11% desde 2008. O que é um CAGR? Crescimento médio, né? Então, se a gente pegar lá o crescimento, a receita líquida de 2008 e de 2018, a gente vai ver que, calculando ano após ano, dá aproximadamente 11% de crescimento ao ano, né? Se isso se manter, a gente tem uma empresa enorme a cada ano que se passa. EBITDA crescente, né, enquanto as margens EBITDA e margem bruta se mantém, né, sobe, desce, né, oscilando um pouquinho, o que é normal. Receita líquida por segmento, então mostra alimentício Brasil tem crescido, alimentício internacional também tem crescido em número menor, enquanto a margem ali tem oscilado entre quedas e baixas, como eu já falei. Então a empresa tem conseguido manter a sua estratégia, aumentar aí seus preços, enquanto também cresce o mercado nacional e internacional. Aqui a gente vem para alguns números específicos de arroz de mercado e Camil, né? Preços, a gente consegue ver que ela está sempre um pouquinho acima do mercado, mas mesmo assim ela consegue negociações, consegue vender pela questão de trabalhar margem. Aqui mostra um pouco do preço de compra e preço de venda, né? Preço médio de compra e preço médio de venda, então ela consegue entregar para o consumidor final, mesmo que o preço esteja mais caro, né, da commodity em si, ela consegue entregar esse preço para o consumidor final. Isso tudo porque marca, trabalha a marca em si, não é simplesmente jogar o produto numa prateleira e sair querendo vender. Você tem que trabalhar toda uma marca, tem que fazer a pessoa se acostumar com o seu produto, tem que ter um produto bom, e tudo isso faz com que você consiga entregar. Se a commodity, se o arroz no geral fica mais caro, ela consegue simplesmente aumentar o arroz lá na prateleira sem perder muito mercado, ganhando e se mantendo, né? Enquanto outras marcas vão ter que baixar preço, porque se perder um pouco do mercado, se a pessoa compra só pelo preço, ela vai sair só pelo preço. Então fique atento a isso, né? Trabalhar o marketing, trabalhar o produto é algo importantíssimo, tá? A gente vê aqui aquisições e oportunidade de crescimento, né? A gente vê que existe um consumo nas regiões onde a marca já é conhecida ou ainda não é a top do lugar, né? E ela consegue, como eu já falei, usar isso, essa força que ela tem para ir para novas categorias e novas geografias. Olha que interessante. A rede ampla de distribuição da Camil permite a expansão para outras categorias. Foi o que eu falei. Massa, um mercado aqui de 8 bilhões de massa no Brasil. Farináceos, né? Farinha de trigo, farinha de mandioca, enfim, 12,5 bilhões no Brasil. Café, 19 bilhões no Brasil, tá? E alta perspectiva de crescimento. Então, com a rede ampla, ela consegue oferecer vários produtos com o selo Camil de qualidade e as pessoas compram porque é Camil. E também novas geografias. A empresa tem entrada em novos mercados e oportunidade de longo prazo em novas regiões. Então, só de arroz, olha só, no Peru existe ainda um crescimento de venda de arroz de 5,4% do que já vende, na Argentina 2,5%, na Colômbia 1,9%. Então, existe uma expansão só na América Latina, né? Usando aqui só a América Latina nesse exemplo, eles ainda conseguem ir para as novas geografias e já existe esse estudo para fazer compra, né? Aquisições de outras marcas nesses espaços selo Camil e conseguir vender com a força de venda que tem, né? Com a rede ampla de distribuição. Aqui fala um pouquinho da liderança da Camil, né? Pessoas experientes no segmento, experientes no setor, que conseguem fazer com qualidade, cumprir com qualidade o seu trabalho. Aqui mostra um pouco das transações históricas, das compras, né, históricas, de 1998 até 2010, a Saman e a Tucapel, que hoje são as principais linhas nos países que operam. De 2011 até 2016, né, União, da Barra, Coqueiro, foi tudo comprado nesse período de tempo. E 2017 a 2020, SLC Alimentos, que tem marcas também famosas que foram agregadas a Camil, e a Canis e a Felines Premium. Então aqui mostra um pouquinho das transações que aconteceram das marcas, né, o histórico de marcas. O IPO da Camil é um IPO relativamente novo, bem novo na verdade. Camil concluiu com sucesso sua oferta pública em setembro de 2017, então é novinha. Destaque do IPO, R$ 9,00 por ação, foi precificado em 2017.
41 milhões de ações ON foram colocadas no mercado, na oferta primária, e na oferta secundária foram 86 milhões de ações, com o valor da oferta de 1,2 bilhão, né? Então isso mostra aí que a empresa realmente foi estruturada para entrar no IPO e foi colocada de forma com que o mercado aceitou muito bem. Somente ações ordinárias, 100% de tag along, mínimo de 25% de free float, é o que eles vão colocar. E também dividendo mínimo ou JPC de 25% do lucro líquido, né? Isso aqui é o mínimo, pelo menos por enquanto, então já tem isso em estatuto, tá? E aqui mostra, né, o quanto a empresa está preocupada com o pequeno acionista. Tag along, somente ordinárias, free float travado, dividendo mínimo e JCP mínimo de 25% do lucro líquido, ou seja, com o aumento do lucro líquido, os dividendos vão aumentar, já travado em 25%. Isso é importantíssimo para quem estuda e busca aí dividendos, busca boas empresas focadas nos seus produtos. Então imagina o quanto que a Camil pode, nos próximos anos, crescer o seu negócio, né, investindo em novas marcas, novos produtos, chegando então a novos mercados, lucrando mais, entregando mais dividendo, ok? Eu ainda não tenho Camil na carteira, penso provavelmente em colocar muito em breve, né? Gostei muito da empresa no analisar, a gente analisou ela alguns dias atrás na comunidade, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, tá? Então eu já dei uma estudada no negócio. Então sim, eu gosto dela, ainda não tenho, mas provavelmente muito em breve terei. Programa de recompra, a empresa faz programa de recompra desde 2017, né? Recomprando as suas próprias ações. A gente consegue ver que em 2017 ela tinha na tesouraria guardado 5,8 milhões de ações ON. Depois, em 2019, ela ficou com 9,3, recomprando mais, né? E em 2019 ela ficou sem nada, ela vendeu, ela excluiu essas ações. Isso é importantíssimo porque aumenta, né, o valor de ações que você tem na sua carteira. Se você tinha 10 ações, essas ações naturalmente passam a valer mais, porque quase 10 milhões de ações foram excluídas, e isso faz com que as suas fiquem mais escassas, né? Isso é importantíssimo. Recompra de ações, aqui mostra um pouquinho da dívida, a empresa faz, né, CRA, a empresa desenvolve CRA, Certificado de Recebível de Agronegócio, é basicamente os CRIs dos fundos imobiliários, só que é para agronegócio, então custos menores, paga um pouco menos, e ela faz isso para ampliar, quando ela quer comprar as marcas, quando ela quer investir em maquinário, ela faz isso para fazer as compras, então ela consegue controlar a sua dívida muito bem através disso, através de amortização, pagamento de juros, né, o montante que ela quer, e ela faz essas negociações, faz essas compras aí dos certificados, investe no que ela quer investir. Transações recentes mostra aqui marcas que foram compradas, tá? Então a gente já falou, aqui são de 100% da SLC Alimentos, num total de 308 milhões, tá? Consolidação, né? Overview de investimento, consolidação do mercado brasileiro de grãos, portfólio composto por marcas relevantes e marcas de ocupação, que foi aquilo que eu falei, ter marcas mais caras, conhecidas, e marcas também não tão conhecidas, mas que tem o selo Camil. Isso faz com que as pessoas comprem as mais baratas, mas comprem da Camil. Aumento de volume, aceleração de crescimento, né? As marcas que foram recém compradas aí. E aí a gente consegue ver essa linha, né? A gente consegue ver essa estruturação dessa estratégia, né? Fazendo as compras, avançando aí. E essa aqui é da aquisição da SLC Brasil, marcas que vieram com a SLC, né? Marcas aí conhecidas, principalmente a Namorado, ok? Market share que o arroz tem, né, nas regiões, né? Então acrescenta, né? No total do Brasil, a SLC tinha 2%, acrescenta a Camil, e por isso que essa estratégia funciona, né? E eles adquiriram então no Chile, né? Uma das marcas aí líderes de comida para cachorro com market share significativo naquela região, então a gente já consegue ver que eles estão indo para outras linhas, e aquilo que a gente já bateu papo, né? Usando então a força de venda que eles têm, né? E aí a gente chega agora nas destaques financeiros, né? Que é um pouco dos destaques do dinheiro, do negócio girando em si. Primeira coisa, destaque da indústria, como nós já falamos, market share de 9% do primeiro player da Camil, né? Ela é a primeira em market share. Mercado amplo e fragmentado, grande oportunidade de consolidação da indústria, consumo estável, né? Então, o Brasil tem um consumo estável de arroz, de feijão, de enlatados, e isso é muito bom, porque tem um mercado que compra periodicamente, cíclico, né? O volume anual histórico da Camil em toneladas, tá? Então, aqui mostra que também existiu um crescimento de aproximadamente 5%, 6% ao ano de histórico de tonelada, né? Crescimento orgânico e inorgânico, e de arroz, ok? Preço de mercado versus o preço bruto
da Camil, então mostra que a Camil consegue trabalhar um preço acima do que o mercado faz, né? Por tudo aquilo que a gente já falou, volume trimestral impulsionado pela aquisição da SLC. Então veio aqui, depois deu um pulo, depois da SLC, né? Pelo crescimento do curto prazo que houve com a compra. Isso que é importante dessa estratégia de compra de outras marcas, você consegue comprar, pega uma dívida que você consegue porcionar, né, por um período, mas você tem um crescimento muito grande em curto prazo, né, dos números. Aqui mostra um pouquinho da linha de feijões, é o segundo player, nós já falamos, crescimento aí em tonelada, né, também de aproximadamente 5% ao ano, né, desde 2008, crescimento ao ano de 5% aproximadamente. A Camil consegue cobrar no preço bruto acima do que o mercado cobra e também impulsionado pelo crescimento da SLC, né, no ano de 2019 aí já houve um crescimento de curto prazo pelo mesmo motivo. Açúcar. Nós já falamos lá, né? Ela é a primeira, a União consegue cobrar 15% a mais, mesmo assim, né? Tem caído nos últimos, desde 2013 até 2018, ela teve um CAGR aí de 2% negativo, então tem perdido aproximadamente 2% de mercado. Então tem perdido 2% de tonelada, né, de produção anualmente, nesses anos que passaram, e mesmo assim ela consegue cobrar um valor significativamente maior do que o mercado. Isso dá força para ela, porque se esse motivo dessa queda for preço, ela consegue baixar um pouquinho o seu preço e realmente subir isso de novo, né? Se essa questão for preço, mas pelo que eu já li em outros cantos, não é a questão de preço em si, é a questão exatamente de produção, de utilização do mercado, tá? A Camil está focada na recuperação de volumes após problemas de suprimentos e um desafiador cenário competitivo. Então, o mercado crescendo, a competição aumentando e problemas de suprimento, né, de pessoas para entregar açúcar para a Camil em si, ela está tendo esses problemas aí devido à competição em si, né? A gente vê na questão de pescados, o mercado de pescados tem crescido, ela é o segundo player, né, no Brasil, tanto em sardinha quanto atum. Existe uma tendência, né? Tendência de hábitos de consumo mais saudáveis, então as pessoas estão deixando de comer tanta porcaria, estão melhorando seus hábitos. Isso é muito bom, porque sardinha e atum estão aí na lista, né, de produtos saudáveis, né, de proteína saudável, né? Preço de mercado versus preço bruto da Camil, né? Então aqui eles conseguem uma dinâmica de preço bem ativa, conseguem negociações, conseguem fazer aí com que o seu produto seja aceito por preço ou por não preço. Volume histórico da Camil se mantendo, né? E aí até que fala sazonalidade no período de pré-quaresma. Então mostra que nos períodos de quaresma, né, nos trimestres de quaresma, as vendas aumentam bastante porque o pessoal acaba comendo mais peixe naquele momento. Depois a gente chega segmento alimentício internacional, né? Mostra um pouco aqui dos crescimentos, por exemplo, no Uruguai, o volume histórico crescendo 2,4, no Chile 3,7, no Peru 0,6, né? Negativo, então está caindo um pouquinho, né? Se mantendo na verdade, volume histórico caindo e nas outras crescente. Então, mercado crescente, no Peru está com 40% de market share, mas está ali se mantendo, está perdendo 0,6% ao ano, né? É normal num mercado crescente, marcas crescendo, marcas entrando, isso é bem comum. A gente chega aqui, evolução da rentabilidade, margens estáveis e resilientes, né? Receita líquida em milhões crescendo, né? Desde 2008 a receita líquida da Camil crescendo aproximadamente 11% ao ano no CAGR dele, né? EBITDA a gente já falou, receita líquida por segmento a gente já também bateu esse papo. Lucro líquido, EBITDA e margem, tá? Agora aqui eu quero entrar nessa questão. As margens se mantêm, né? A empresa consegue manter suas margens durante historicamente a gente consegue ver, né? Sobe e desce, isso é normal, mas consegue se manter basicamente no mesmo patamar. Se a gente for ver lá em 2009 era 25%, hoje é 24%. Então foi a 30%, foi a 21% e voltou ali para o mesmo patamar. Agora, crescimento de lucro, né? O amarelinho aqui é lucro líquido, o verdinho é o EBITDA, tá? Então a gente consegue ver que a empresa, né, desde 2009 ali, foi crescendo devagarzinho, foi crescendo, hoje está um lucro líquido crescente, né, um lucro líquido que desde 2009 houve um crescimento bem grande, né, e um ponto importante da gente falar isso é aquilo que a gente viu, a trava dos 25% de payout, né, 25% do lucro líquido distribuído em dividendos, isso é importante. Numa empresa que consegue aumentar os seus lucros líquidos com os anos, isso é importante para o cotista que quer
lucro, que é dividendo. Então quer dizer, quanto mais a empresa lucrar, mais o seu valor vai subir e mais você vai receber em dividendo. Isso é importantíssimo para você que está buscando aí dividendo, para a gente que quer viver disso, né? Para a gente que vive disso, é importantíssimo ter uma empresa com isso. Outro ponto importante, além de receita, além de lucro, endividamento. Eu tenho aqui uma regra para mim, onde eu uso aí um endividamento máximo de 3 vezes dívida líquida e EBITDA, né? Eu uso o máximo 3 vezes. A Camil tem uma regra, né, definida por Covenant, tá, de 3,5. Então, assim, tá 0,5 acima do meu, só que pelo menos existe essa regra. Não é toda empresa que coloca essa regra de endividamento. Então, basicamente, o que essa regra diz? Essa regra diz que você vai dividir a dívida líquida pelo EBITDA da empresa, vai dar mais ou menos o período que a empresa levaria para quitar todas as suas dívidas, né? Então, 3 é o que eu utilizo, a Camil usa 3,5, é aceitável esse 0,5 a mais, porque está na regra. A gente vai ver que tem até um pouco mais para baixo ali, tem os players, né, as concorrentes dela, com endividamento de 8, de 13 vezes. Isso é exorbitante, eu fico realmente de fora. O endividamento dela controlado, né, a gente consegue ver que o endividamento, essa linha aqui, ó, consegue se manter durante o período. Essa linha pontilhada é o 3,5 que ela aceita. Então veio em 2, né, chegou aqui a 1,2, hoje está em 3,7, passou um pouquinho, mas isso é bem controlável, né? Cada trimestre eles conseguem reduzir mais isso. É só parar de tomar dívida por um momento, pegar depois, toma agora, pega depois, e assim vai funcionando. Pelo menos mostra que a empresa quer um endividamento controlado, né? E tem conseguido. Fluxo de caixa livre histórico, né? Se mantendo, crescente, sazonalidade de capital de giro. Isso aqui é importante, é uma empresa que depende de... É uma empresa que depende de commodity, que depende de um outro produto de terceiro, e existe uma sazonalidade, né? Existe aí uma dependência de um mercado. Aqui mostra algumas conclusões. Demanda resiliente, ou seja, contínua, as pessoas continuam comprando arroz, feijão, açúcar. Baixa exposição a flutuações nos preços das commodities, né? Como ela consegue comprar e não está especificamente, né, na agricultura, ela consegue comprar quando os preços estão melhores, faz um crédito ali, compra, né, quando o preço está mais baixo, garante seus estoques, então ela tem uma exposição baixa, então as flutuações dos preços, repasse do preço semanal, então ela consegue negociação dos preços semanal com varejo, né, com as empresas que ela vende, líder no mercado com marca única, ampla redistribuição, isso tudo a gente já falou, é basicamente conclusão de tudo que a gente disse até agora. Modelo de negócio atraente com margem estável e resiliente, né, mantém as suas margens. A equipe que gerencia a empresa é experiente, entende do negócio, situação de caixa forte, perfil de endividamento com grau de investimento, então, né, garante o endividamento ali, faz que não vai se endividar mais do que pode, acesso alternativo a financiamento barato e DCM local, que é aquilo que eu falei, né, não precisar pegar uma dívida num banco, cria ali um crédito, né, como a gente falou, e vias de crescimento, plataforma consolidada, posicionada de forma única, né, e alto potencial para crescimento inorgânico. Então, compra de marcas ou criação de novos produtos e implantar dentro da sua rede de negociação. Isso é uma importante via de crescimento para a empresa, tá? Bom, e aí a gente chega aqui a um pouco do destaque da indústria, né? É importante a gente colocar isso aqui, né? Os maiores produtores do mundo. Isso aqui é de arroz, ok? A indústria de arroz. O Brasil é o 9º maior produtor do mundo, então a gente consegue crescer mais ainda. A nossa produção nacional está estável, né? Basicamente estável aí desde 2011, 2012. O consumo no Brasil é de aproximadamente 39,9 kg ao ano, ok? Consumo também estável. Esses pontos são importantes para a gente entender que existe um mercado que a gente consegue ainda avançar, né? Aqui mostra também o consumo total no Peru, no Chile, né, no Uruguai, que tem estável aí, com crescimento dinâmico. Produção nacional, né, a nossa produção historicamente está estável, né, produção nacional em toneladas. Produtividade média, toneladas por hectare. Isso é importante falar, eu acho que eu já falei no vídeo da Agro, provavelmente falarei no vídeo da SLC. 3 safras anuais no Brasil e apenas uma em outros países produtores. Todos os países produtores que são concorrentes do Brasil podem produzir apenas uma vez. O Brasil consegue 3 por ano devido ao clima, devido a onde nós estamos no mundo, né? Nossa localização, a gente consegue produzir 3 safras anuais. Isso é bom porque se a gente consegue aumentar nossa produção, a gente pode produzir muito mais que qualquer outro país. Então isso demanda apenas que a gente consiga ter um mercado mais livre, importação, exportação, isso é importante
para a gente entender nesse ponto, tá? Aqui fala um pouquinho do açúcar. O Brasil é o maior produtor do mundo, disparado. Produção nacional já está estável, já faz um tempo, desde 2012. Consumo no Brasil também é um dos países maiores consumidores, né? Um dos maiores consumidores do mundo, com consumo historicamente também bem estável. Aqui a gente vai falar, aqui é sobre a indústria de pescados. O crescimento no Brasil tem aumentado, isso é importante, por isso que a Camil entrou, né? Nós já falamos um pouco sobre o crescimento do consumo de peixes pelas pessoas que querem algo mais saudável, estão consumindo mais peixe, isso está fazendo com que o mercado está crescendo e a produção tenha que aumentar. Consumo per capita, o Brasil ainda está bem atrás, né? O consumo das pessoas que consomem peixe, o Brasil ainda está bem lá atrás, existe um amplo espaço para crescer, isso é importante. E vendas no país, forte crescimento de aproximadamente 4% ao ano, né? De aumento de vendas no país, tá? Depois a gente chega aqui aonde eu queria chegar, que é para encerrar esse vídeo, que é as concorrências, né? As concorrências que a gente consegue ver. A gente consegue ver números das concorrentes e eu quero basicamente chegar receita líquida, né? Tem marcas conhecidas como a Minerva, BRF, JBS, M. Dias Branco, também empresas da Bolsa. Receita líquida da Camil, 4 bilhões, enquanto a Minerva é 16, 34, né? A JBS é enorme, obviamente 181 bilhões. Depois a gente chega aqui na margem EBITDA, 8,5 da Camil, 9,6 da Minerva, 7,6 da BF, ela já consegue se manter, né? Mesmo com as grandes do setor aí, ela consegue ter até maior que a JBS. Balanço patrimonial, que fala um pouquinho de caixa, de quanto que ela tem de caixa, de dívida total. E aqui embaixo, olha só, aqui embaixo mostra um pouco da dívida líquida do endividamento, né? Que foi o que eu falei para vocês. Ela tem aí aproximadamente 3,5, 3,7 hoje. Olha só, a Minerva tem 6,7, a BRF 8,6, a JBS 3,7, essa aqui é a Marfrig 4,7 e a M. Dias 1,34. Então a gente consegue ver que a Camil e a M. Dias dessa lista são as que estão menos, as que conseguem controlar mais a dívida. Isso é importantíssimo. Tá? E eu queria encerrar falando sobre, né, essa questão das concorrentes. Eu queria mostrar isso para vocês, o quanto que a dívida, crescimento de lucro importa e não importa, ok? E só abrindo aqui um pouquinho o site, né, do Fundamentei para a gente mostrar gráficos, eu quero falar aqui sobre receita líquida da empresa crescente, lucro líquido da empresa caiu, né? Caiu consideravelmente nos últimos anúncios, né? A empresa tem investido, a empresa tem colocado muito dinheiro, o lucro deu uma caída nesse período, é natural, ok? Nada a se preocupar, pelo menos por enquanto. Tem que ir acompanhando um pouco mais a Camil, mas a gente viu, né, o esforço que ela tem feito pelas suas marcas, pelos seus produtos. Isso é importantíssimo para uma empresa que está pensando no longo prazo, para uma empresa que está pensando, né, nos seus cotistas minoritários. Isso é importantíssimo. Como já falei, não tenho Camil na carteira, provavelmente irei colocar, gostei da empresa, gostei do que vi, gostei dos números, gostei, né, da forma que ela trabalha os seus produtos. Isso é importantíssimo para mim, até mais importante que os números num curto período de tempo. O único ponto negativo é que a empresa tem pouco tempo de IPO, né? É uma empresa que está na bolsa há pouco tempo, então a gente não sabe exatamente como que vai se comportar estando na bolsa, mas é tudo questão de acompanhar e de você entender, né, como que a empresa vai se comportar e ir acompanhando os próximos relatórios, beleza? Se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, eu peço que você comente aqui embaixo. Eu assisti até o final, comenta aí que eu quero saber quem assistiu até o final, tá? Deixa o seu like, porque isso é importante, o YouTube vê que você gostou desse vídeo e envia para outras pessoas, e se inscreve se você ainda não inscreveu, né? A gente está aí fazendo vídeos todos os dias durante esse período de isolamento, entregando conteúdo para que vocês fiquem tranquilos e aproveitem esse momento para estudar novas empresas e adicionem nas suas carteiras e pensem, né, sobre adicionar nas suas carteiras, se deve comprar ou não, se deve pular fora. Então é isso. Deixe seu like, se inscreve e comenta aí embaixo que você assistiu até o final, que isso é importantíssimo demais pra gente. Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.